6 horas e 46 minutos, estamos de volta com a notícia de frente desta terça-feira. E o deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, visitou Mato Grosso em busca de votos para a eleição da presidência da Câmara Federal. E a escolha do novo presidente acontece agora no início de fevereiro. A disputa pela presidência da Câmara Federal ganhou contornos de uma eleição nacional. Os candidatos, com grandes estruturas e apoios, estão percorrendo o país. Quem escolhe os membros da mesa diretora da Câmara Federal são os 513 deputados, que representam o povo no Congresso Nacional. O nosso sistema é o bicameral. A quantidade de parlamentares, por exemplo, é conforme a população de cada estado. Já a outra casa do Congresso é o Senado, com 81 senadores que representam os estados, sendo 3 para cada unidade da federação. Mas é na Câmara que surgem os grandes debates e a apresentação da maioria dos projetos de leis. Arthur Lira, deputado federal do PP de Alagoas, enfrenta na Câmara a oposição do grupo alinhado com o atual presidente Rodrigo Maia, do Democratas, que tem na candidatura de Baleia Rossi, o deputado de São Paulo, o principal nome. Durante uma coletiva à imprensa em Cuiabá, não faltaram críticas a Rodrigo Maia como centralizador de poder na Câmara, de não respeitar o poder executivo. Arthur Lira tem um apoio explícito do presidente Jair Bolsonaro. Lira garante ser um defensor da democracia e que, se for eleito, manterá a independência do poder legislativo sem atrelamentos com quem quer que seja o presidente da República. Arthur Lira também é réu em processos no Supremo Tribunal Federal, desde a violência doméstica a casos de suspeitas de corrupção investigados na Operação Lava Jato. Eu cheguei na Câmara em 2011. Tudo que o senhor falou aí de Lava Jato, de denúncia, de CBTU, foram fatos de 2006, 2005, 2004, 2008, 2009. Nesse país, delação é feita sempre ao bel prazer de quem faz, para tirar os amigos e prejudicar os inimigos. Como é que eu posso ser acusado de uma coisa que nós colocamos para fora do partido? Então, esse operador fez delação e tudo que ele falou a meu respeito, quando foi a julgamento no Supremo, tudo foi arquivado. Só não foram arquivados o que não foi a julgamento. Eu tenho certeza que será arquivado também, porque não tem o menor indício para prosseguir qualquer ação penal. E todas as pautas que digam respeito à corrupção, à prisão em segunda instância, a fim de foro privilegiado, a supersalários, todos os temas que estiverem prontos, se tiverem maioria, irão para o plenário daquela casa. A maioria dos parlamentares da bancada federal de Mato Grosso deve acompanhar a candidatura de Arthur Lira à presidência da Câmara Federal. Os parlamentares já têm, inclusive, uma agenda definida e de projetos e ações que esperam que Arthur Lira encaminhe nas discussões e votações na Câmara, se eleito for. Agora, é claro que o principal fator está relacionado aí a questões ambientais, como licenciamento ambiental, a reforma fundiária, como as outras reformas, como administrativa e tributária, que ainda estão paradas na Câmara, no Congresso. Portanto, os parlamentares tentam estabelecer, pelo menos, uma barganha, aquela negociação e a garantia de projetos que beneficiem setores econômicos de Mato Grosso, caso Arthur Lira consiga chegar à presidência da mesa diretora da Câmara Federal. Temas como licenciamento ambiental, que é extremamente importante do ponto de vista da logística de Mato Grosso, regularização fundiária, que é um tema mais que importante para toda a economia do estado de Mato Grosso, reforma tributária, que é outro tema importante, são pautas que vão ser pautadas e que vão ter o acompanhamento nosso enquanto liderança aqui do estado de Mato Grosso. Para Mato Grosso vai ser muito importante a presença do Arthur Lira como presidente da Câmara, do poder mais importante da democracia brasileira. E é importante também para a recuperação de toda a economia do Brasil, porque temas de interesse do governo que fazem bem à economia do país vão ser pautados. Por exemplo, a reforma administrativa,
Por exemplo, outros temas de reestruturação do Estado brasileiro vão ser pautados e aí sim o plenário vai definir por sim ou por não pela maioria. Só para complementar, faltaram duas informações aí relevantes nessa reportagem. A primeira é que o deputado Arthur Lira se esqueceu de falar de uma outra denúncia que foi arquivada, né? Lá em Alagoas. A denúncia da rachadinha. Não porque não teve a rachadinha, é porque é o seguinte, porque era uma instância da justiça para investigar e a outra acabou investigando e aí anularam a rachadinha por causa disso. E a outra informação, isso de parte do Arthur Lira. E a outra informação que faltou, aí relacionada à nossa bancada federal, faltou os deputados federais aqui de Mato Grosso assumirem publicamente o seguinte, né? Que se Arthur Lira vencer lá a disputa contra o Baleia Rossi, os deputados federais aqui que votarem no Arthur Lira têm grandes chances, mas grandes chances de indicar alguns cargos federais. Sem dúvida alguma. Aqui em Mato Grosso. Só para passar a informação completa para o telespectador e o mais interessante de frente que merece essa informação, ou essas informações. E o mais interessante é que o Arthur Lira, né, que é candidato do Bolsonaro à Câmara Federal, né, foi contra o impeachment da Dilma, contra a prisão do Lula e contra a Lava Jato. E é hoje o candidato do Bolsonaro à presidência da Câmara dos Deputados. Mas ele é do Centrão, não é isso? Ele é do Centrão. Tá justificado, então? É uma franca... Então está justificado? É uma franca campanha, né? Está em campanha e o Arthur Lira veio aqui ao estado de Mato Grosso. Aqui, para você ter uma ideia, o MDB tem 2 deputados que não votam com o Baleia Rossi, né? Já tem compromisso firmado lá. A Rosa Neide, que é do PT, também vota com Baleia, porque o PT está no bojo, pasmem, PT a pedido de Maia, né? Estão namorando ali, coisa que a gente achava que isso não ia acontecer. Pois é, como ainda mais depois daquele voto que o Maia deu no impeachment da Dilma, né? Arregaçando o PT, agora estão aí lambendo as custas um do outro. Aí quem que tem mais aqui que também é alvo de cobiça do Arthur Lira, como também será do Baleia Rossi, com certeza, né? O Neri Geller, que é do Progressista, que está aí, né, que esse deve votar com o Lira. O Medeiros também vota com o Lira. O Barbudo também vota com o Lira. E aí tem o Emanuelzinho, que era uma incógnita, mas devido ao Roberto Jefferson, que é quem manda no PTB, também deve votar com o Arthur Lira. Então, assim, dos 8 votos aqui no estado de Mato Grosso, o Lira é provável que tenha 4 ou 5. Não é? Vai depender aí, depender não, que não há conversa com o MDB. E o Barbudo pode ter problemas com o PSL, não é, Paulo? Com o PSL, não é? Por causa do Bivar, né? Por causa do Bivar, não é? Então, assim, de todo modo... Problemas aí até de infidelidade partidária, né? Porque o PSL não quer que se vote no Arthur Lira. Essa é a posição do PSL nacional. Então, essa aqui é a história. O que está acontecendo nesse momento, o Lira é o candidato Bolsonaro, do governo, é o candidato Bolsonaro. Não existe outro. É o que temos, é o que diz a base situacionista, é o que diz o governo. É o que temos, por enquanto, é o que temos de melhor ou menos pior nesse momento. Para quê? Para que tenhamos, que é centrão, né? A palavra foi falada aqui agora há pouco, centrão, que é a palavra mágica aqui nesse momento é centrão, que é o centrão que vai definir. E com tudo isso que foi falado aqui, do passado, de 2006, ou de agora, das rachadinhas, como disse o Lúcio, isso tudo pesa. Agora, o governo está ciente disso, todos esses argumentos aí, e o Lira é o nome, de todo modo, é o nome que está sendo colocado, defendido, para que não tenha sequência a agenda do Maia. Qual que é a agenda do Maia? Se o Maia via Baleia Rossi, se o Baleia ganha isso aí, a agenda, além de travar algumas pautas importantes que estão ali, olha, eu estou falando de coisas importantes não para o governo, para o país. Marco regulatório, por exemplo, das ferrovias, não é? O emprego verde e amarelo. Eu andei contando 22 pautas de governo, de Estado brasileiro, né? Não do governo Bolsonaro, mas do Brasil. E que o Maia simplesmente não coloca para andar.
E uma situação também que é muito importante aí, que é, por exemplo, aí a condenação a prisão após condenação em segunda instância, que o senhor Rodrigo Maia e o próprio Baleia Rossi, o Baleia fez compromisso também de segurar isso. Então a importância do Lira, em que pese todo esse passado, aspas, possivelmente condenável e que não sei o que e tudo mais, que não é positivo e tudo mais, existe essa ideia principal para o governo, que é a grande importância de ter a eleição do Lira, e que hoje está em desvantagem numérica com relação ao grupo formado por Rodrigo Maia, que tem inclusive PT, minha gente. PT com democratas, que a gente nunca imaginava que ia acontecer, está acontecendo. Bom, e antes do comentário do professor Haroldo, registrar aqui a opinião da Lenilce, professor Haroldo, lá da rua 24 de outubro, centro-norte aqui de Cuiabá. Bom dia, bancada corajosa que diz a verdade. Parabéns, professor Haroldo. Realmente a finada Bahia era linda, mas onde o homem ganancioso coloca as mãos, mata. E esse é o seu comentário sobre a destruição lá na Baía de Chacororé. Exatamente, a Baía de Chacororé. Quando eu tinha 10 anos de idade, entre os 10 anos de idade até os 12, 13 anos de idade, o meu avô, saudoso, né, João Francisco de Arruda, que eu gostava muito, tinha um barquinho chamado Pitu, e ele me chamava para poder ir acampar e pescar na Baía de Chacororé. Isso ficou gravado na minha infância, na minha mente. Uma baía belíssima, que parecia um mar, como bem disse o Lúcio logo no começo do programa de hoje. Algo lindo, maravilhoso. Nunca mais eu me esqueci, né, das vezes que fui com ele lá pescar na Baía de Chacororé, no barquinho Pitu. Pois é, e ontem nós recebemos uma notícia terrível. Já não bastassem as queimadas no estado do Mato Grosso, que devastaram 3 milhões de hectares, uma catástrofe, sem dúvida alguma, né? Essa denúncia que vem de um engenheiro, ele que é do Rubem Mauro Palma de Moura, engenheiro civil pela UNB Brasília, especialista em hidráulica e saneamento pela USP de São Carlos, mestre em ambiente e desenvolvimento regional pela UFMT, professor aposentado do UFMT, que trouxe... Respeitadíssimo. Respeitadíssimo. Exatamente. Né? Possui todas as credenciais para essa denúncia que ele está fazendo. Exatamente. Eu vou ler a denúncia na íntegra e na sequência a nota do governo. É com muita tristeza e revolta que comunica à população mato-grossense a consumação de um dos maiores desastres ambientais recentes, ocorrido no município de Barão de Melgaço. Mataram a Baía de Chacororé e com ela toda a biodiversidade por ela incorporada. A revolta vem da insensibilidade e descaso das autoridades e dos órgãos por eles comandados. Cito, sem medo de estar cometendo crime de injúria, o governo do estado de Mato Grosso, SEMA e Sinfra, a Prefeitura de Barão de Melgaço, o Ministério Público Estadual e Federal, o IBAMA, a UFMT, ONGs, que vivem por aí a denunciar as agressões ambientais. Todos se calaram, portanto, consentiram desta maneira, são culpados. Rio como o Chacororé, um braço do rio Cuiabá, que o liga à Baía do mesmo nome, estava com a sua boca fechada em algumas dezenas de seu trecho até desaguar na Baía, barrado por aterros, a fim de possibilitar acesso terrestre às comunidades ribeirinhas. Por ignorância ou má fé, fizeram isso ao invés de se construírem pontes. Através de um taque, 3 corichos foram abertos, assim como a boca do rio Chacororé e sua desobstrução em todo o seu leito. Enquanto este, à frente da promotoria de Santo Antônio de Levergere e Barão de Melgaço, essa desmedida promotora atuou com coragem e aqui emendou um papel no outro, enfim. Hoje, decorridos mais de 10 anos, todos os corichos ajusantes da cidade de Barão de Melgaço, até a boca do coricho Manizaque, estão barrados, estão com barragem. Todas as pontes destruídas em seu lugar, aterro, impedindo a passagem das primeiras águas, além de terem construído diques marginais em praticamente toda a margem esquerda do rio Cuiabá, impedindo assim que, ao receber uma vazão maior, que acontece no período chuvoso, pudesse inundar a planície pantaneira e, por conseguinte, levar vida à Baía de Chacororé. A já fragilizada fauna ictiológica pela ação de pesca predatória, praticada principalmente pelos profissionais e alguns amadores, o aumento indiscriminado de tablados usados para a pesca em cevas,
lançando toneladas de soja e milho no rio, mudando o hábito alimentar dos peixes e, por conseguinte, tornando-os presas fácil, impedindo a sua caminhada rio acima, queimando gordura e desenvolvendo o seu aparelho reprodutivo, produzindo ovas e espermas. O arrombamento do enroncamento de pedras na saída da Baía de Chacororé, coricho do mato, crime praticado pelos pescadores profissionais, a fim de que com menor nível e área inundada pudessem lançar mão de redes com até 1.000 metros de extensão, capturando assim milhares de exemplares, principalmente pintado e caixara, sofreu o golpe de misericórdia. A construção da estrada DIC, que margeia o rio Cuiabá, na cidade de Barão de Melgaço, até o coricho Manizaque, foi esse golpe. Essa obra, construída pela prefeitura com recurso do governo do estado, acabou de vez com a vida nesse que foi o maior criatório da fauna ictiológica próximo à cidade de Barão de Melgaço. Essa estrada DIC foi o golpe de misericórdia. Mataram a Baía de Chacororé e com ela foi-se a galinha dos ovos de ouro. Irresponsáveis, assina o professor Rubem Mauro Palma de Moura. Ou seja, gente, para resumir, fecharam as baías, fecharam os corichos, fecharam exatamente tudo aquilo que podia alimentar a Baía de Chacororé e mataram a Baía. Aí o governo soltou a seguinte nota: Estado já adotou medidas para garantir, vai tentar agora corrigir o problema. Vocês viram nas imagens aí a catástrofe ambiental, né? Vocês conferiram a catástrofe ambiental, que está lá, está feito. Está em andamento na Baía de Chacororé, em Barão de Melgaço, a 113 km de Cuiabá, uma série de adequações para manter a planície alagada. Olha aí, esse é uma das barragens que foram feitas. Como é que vai, de certa forma, alimentar a Baía, que é uma planície, né? Se você fecha exatamente os corichos, né? Se você fecha ali os riachos que alimentam a planície, a Baía. Adequações para manter a planície alagada. A intervenção é feita com base nos estudos técnicos realizados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e é acompanhada pelo órgão ambiental. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, secretária de Estado do Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti, conta que entre as ações principais na região estão a desobstrução de canais que levam água para a Baía e a reconstrução de barragens que mantêm a planície alagada. Eles fecharam tudo, viram, né, o erro que cometeram, né, a catástrofe que criaram, certo? Ambiental, e agora estão tentando corrigir. O que causa impacto de fato é a obstrução dos corichos que foram feitos por eles, que levam água, e dos barramentos que acabam sendo destruídos ou pela ação humana ou pelo tempo. Estes barramentos devem ser sempre refeitos porque são de pedra, areia, e não podemos fazer uma barragem de concreto para preservarmos a localidade, explica. O relatório aponta que esses fatores exercem impacto negativo na região, e não estradas ou obras realizadas pelo Estado. Em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, as ações começaram em novembro do ano passado com a limpeza da estrada que dá acesso à barragem, mas as ações tiveram de ser interrompidas em razão das fortes chuvas na região, o que inviabilizou a circulação dos maquinários pela estrada. O serviço deve ser retomado assim que as condições no local permitirem. O relatório técnico indicando as ações a serem executadas no local foi elaborado em agosto de 2020 e tem sido utilizado como base para a execução do serviço de enrocamento, depósito de uma barreira de pedra, a fim de proteger a barragem contra efeitos erosivos causados pelos fluxos de água. O objetivo da intervenção é a preservação da biodiversidade no local. Só que essa preservação, infelizmente, não ocorreu. Pelo contrário, mataram a Baía de Chacororé por conta exatamente dessa falta de responsabilidade. Isso é fato, né? Uma baía que não pode ser alimentada pelos seus corichos vai secar e com ela vai sumir toda a biodiversidade da Baía, que é o que exatamente aconteceu naquele local. A pergunta que se faz agora, diante de tudo que você falou aí, professor, é saber se existe ressurreição, não é? Matou-se a Baía, tem como reaver, tem como consertar isso, como diz o governo do estado, que já está tentando desobstruir e tudo mais. Essa desobstrução resolverá, ou seja, teremos, ainda que num passado não muito para frente, ainda que num futuro não muito adiante, não muito lá para frente, a
possibilidade de termos a volta da nossa Baía? Eu não sou de Chacoré? biólogo, mas o raciocínio é simples. O ecossistema é um sistema altamente equilibrado. A natureza ela é altamente equilibrada. Se você desequilibra a natureza, ela reage imediatamente. Para que se tenha aves, é preciso que se tenha peixe. Uma baía seca dessa, em que você não tem absolutamente mais nada, virou um deserto. Está entendendo? Como é que você vai resgatar uma baía dessa? Me fala. Na cabeça dos governantes. Não, e a informação que o professor Rubem Mauro Palma de Moura colocou aí, olha, ela é assustadora. Assustadora. Ele colocou o seguinte, olha, eles impediram, a ação do homem impediu que a água alagasse a planície pantaneira. Ou seja, a ação criminosa do homem, tentando, né, e conseguindo aí, no caso, inverter a ordem natural das coisas. Exatamente. A planície pantaneira é para ser alagada, para manter e preservar a vida em todas as suas formas. Agora, é o seguinte, é preciso esclarecer que muitos governos fecharam os olhos para o que acontecia não só lá na Bahia, por quê, não né? só na Baía de Chacororé, mas também lá na Baía de Ceamariana. Ok? E o seguinte, e essas ações criminosas patrocinadas por gente de muita grana. Exatamente, porque tinham propriedades Tinha lá. político aí que defendia os pescadores profissionais que, como disse o professor Rubem Mauro, jogavam lá redes de 1000 metros de extensão, levando todo o peixe de Mato Grosso. E é o seguinte, e aí os endinheirados que construíam suas mansões ao largo da Bahia também contribuíram para toda essa destruição aí. Exatamente. Agora é o seguinte, e aí? O que é que vai acontecer diante disso? Vão ficar olhando, fazendo cara de paisagem? Não vai acontecer nada? Vai vir uma notinha, olha, estamos fazendo isso e aquilo. Espera aí. Não vão acionar, não vão responsabilizar os culpados por essa tragédia? Exatamente. E aí que a gente espera essa é a também pergunta. a intervenção do Ministério Público Federal, né? Afinal de contas, é um papel do Ministério Público. E estadual também. Estadual. Isso aqui vai Estadual ganhar, também. assim como ganhou repercussão internacional a questão das queimadas do Pantanal, isso aqui também vai ganhar repercussão internacional. Pode esperar. Pode esperar. Porque isso aqui é um crime. Isso aqui é algo simplesmente absurdo o que fizeram com a Baía de Chacororé. E isso que você está falando é muito grave. Eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, as grandes mansões que eram construídas ao largo da Baía de Chacororé e a Baía de Chamariana, de bambambãs aqui do estado do Mato Grosso, de políticos endinheirados, de empresários endinheirados. Eu que me lembro muito bem que houve intervenção e não fizeram nada. Gente que hoje está aí, ó, denunciada em delações premiadas por enfiar a mão no dinheiro público. Bom, são 7h09. Nós vamos agora ao nosso intervalo comercial. Só registrando aqui uma mensagem antes do intervalo. O Gonçalo Marques. Bom dia a todos do Notícia de Frente. Haroldo, eu morei muitos anos aí na Baía de Chacororé. Vejo com muita tristeza o poder público tirar a liberdade desse povo que cuidava muito bem do meio ambiente para hoje deixar as pessoas de fora e invadir para destruir o Pantanal. Exatamente, é isso aí. A reação do Gonçalo Marques, 7h10 e nós vamos agora ao último intervalo comercial da Notícia de Frente e a gente volta daqui a pouquinho.